Olá, gente. Meu nome é Bruno Ferreira dos Santos e eu estou aqui para ministrar um mini curso para vocês sobre as relações entre a linguagem e interações discursivas e o ensino de química, né? A partir de um convite que me foi feito pela organização do segundo encontro de química do IFE Baiano, campus de Guanambi. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer, então, o convite de meus colegas dessa instituição tão importante para o estado da Bahia, que é o IFE Baiano, né, assim como são os institutos federais que estão espalhados aí em todo o nosso país, né, importante instituição de ensino pública, que eu acho importante destacar. Eu quero agradecer especialmente à professora Vaniele, quem foi que me fez o convite formal, né, assim que eu quero fazer uma apresentação para vocês, né, que eu vou abordar, assim que... Bem, eu queria começar contando uma história pessoal, né, eu sou professor de Química, formado pela Universidade Federal da Bahia, e meu primeiro emprego foi no antigo Cefet, que hoje é a sede do Instituto Federal da Bahia, em Salvador, no Barbalho. Iniciei então minha carreira docente justamente numa instituição co-irmã de vocês, que ensinava química orgânica como professor contratado, né, professor substituto, antes de vir ser efetivado aqui na UES. Então, eu queria começar contando essa história, porque eu tenho muito orgulho dela. Foi uma experiência incrível para mim, que estava começando, né, dar aula numa instituição tão importante para a história da química na Bahia, né? Eu acho que a história do Cefet se confunde com a história da química em nosso estado. Assim que lá que eu iniciei essa trajetória de professor de química. E eu estou aqui para dar um mini curso, né, que está vinculado aí à área de educação e ensino de química. Eu uso como sinônimos ensino, educação. Eu posso falar uma hora ensino, outra hora eu falo educação. E porque eu tenho atuado nessa área, né? Já faz algum tempo que eu tenho atuado na área de ensino e educação, foi onde eu realizei meu doutorado, realizei um pós-doutorado também. Tenho desenvolvido pesquisas orientado dissertações de mestrado, monografias de graduação, sempre realizando pesquisas dentro dessa área de conhecimento, né, sobre ensino, educação e química. O minicurso está organizado desse modo, né? Vocês vão assistir essa videoaula e eu vou estar presente no dia que foi definido pela programação, e a gente pode, então, fazer alguma interação a partir desse vídeo aula aqui que eu estou gravando para vocês, né? Então, é tudo isso muito novo para a gente. Eu peço que vocês desculpem as eventuais falhas ou erros que porventura aconteçam, né? Mas aqui tem todo um esforço para que a gente consiga, a partir dessa apresentação, né, criar alguma espécie de diálogo no dia do evento. Sim, eu não sei exatamente quem são vocês, né, mas eu imagino que sejam principalmente licenciandos da Química do campus de Guanambi, que saem de outras instituições, e talvez professores de Química. E o meu mini curso, ele está muito estruturado, está muito voltado com uma discussão sobre o ensino de Química e a linguagem, pensando no ensino médio, né? Então, pensando tanto no que acontece nas salas de aula do ensino médio, salas de aula de Química, quanto pensando de forma mais indireta na formação do professor que vai atuar no ensino médio ensinando Química, certo? Então, essa é a ideia que eu estou fazendo em relação ao curso, que vocês devem levar em consideração das coisas que eu vou estar falando aqui, tá? Também eu quero chamar a atenção que, assim, esse conhecimento que a gente constrói sobre o ensino, educação em química, é um conhecimento que está sempre se ampliando, se modificando, né? Ele é um conhecimento, até certo ponto, provisório, ele não é definitivo, né? Ele está, assim, naquela espécie de um devir, como diz os filósofos, né? Ele está sempre em vias de se tornar a ser algo,
né, algo diferente daquilo que ele era. Então, não são conhecimentos, não vou tratar aqui de conhecimentos prontos e acabados, mas sim de ideias, de pensamentos que estão sempre aí, digamos assim, em ebulição, tá? E aí eu convido, né, um convite aqui para que vocês participem dessa atividade comigo. E eu, então, vou dividir aqui pensamentos e reflexões que foram construídos a partir dessa trajetória que eu já falei para vocês, né, tanto de professor de química como de pesquisador, né, realizando pesquisas nessa linha da educação em química no ensino médio, principalmente, e na formação de professores de química. Esse tema que eu escolhi, né, falar de linguagem, interações discursivas, ensino de química, né, ele é um tema que dentro da área de pesquisa em educação e ciência, ele está bastante consolidado, já tem uma história aí dentro dessa área de pesquisa. E é a área que eu tenho me dedicado, né? Então, eu espero que tenham algo a dizer a respeito dessas relações aí que eu escolhi para falar de vocês. E aí eu quero começar justamente contando para vocês sobre uma história que me aconteceu alguns anos atrás, para a gente dar o nosso, para que ela seja o nosso ponto de partida aí para esse pequeno seminário. Desculpa, eu acho que eu fiz aqui uma bobagem, mas eu vou tentar consertar aqui. Só um minutinho. Estou falando que os erros acontecem, tá? Aqui, que agora está certo, né? Então, quanto a essa história que me aconteceu alguns anos atrás, eu estava na ocasião fazendo o lançamento de um livro, que o livro se chamava Linguagem e Ensino de Ciências, até alguns anos, e aí foi organizada uma apresentação do livro aqui no campus da UESB, e na ocasião da apresentação, um estudante, um mestrando em Química Analítica, me perguntou assim, mas por que essa relação aí de linguagem e ensino de química, né? Como se dissesse assim, de onde vem isso? Será que a química já não é suficientemente importante? Por que a gente ainda tem que discutir a relação dela com a linguagem? O que tem a ver, né? Trazendo aí para o nosso discurso, para o nosso vocabulário, será que são miscíveis a química e a linguagem, né? Tomando assim, de forma livre, era o que esse mestrando, na ocasião, me perguntou. E aí eu tive que, naquele momento, improvisar uma resposta, né? Então, esse seminário aqui que eu preparei para vocês, esse mini curso, é uma resposta ainda a essa pergunta, que me foi feita alguns anos atrás. Só que aqui eu tive um pouco mais de tempo para preparar, né, para refletir de que modo eu posso estar tecendo essas relações aí entre linguagem e o ensino de química. E aí, esse mini curso, né, que está configurado como uma resposta a essa pergunta, eu vou apresentar aqui um conjunto do que eu chamei de teses. Eu tenho aqui 8 teses que eu vou apresentar, né, tentando estabelecer essas relações, tentando discutir sobre essas relações entre a linguagem, as interações discursivas e o ensino de química, certo? Mas eu vou começar primeiro com uma meme que talvez vocês conheçam, que ela é bastante popular, tá? Observe, por favor. Bom, vocês veem aí, né, nessa meme, esse gato que calcula, né, e calcula mal um salto, né? Esse cálculo está representado aí na meme com várias expressões algébricas, né, do cálculo matemático, que a gente conhece, né? Como química, a gente tem certa familiaridade e intimidade com essas fórmulas aí, né? Então, eu queria começar essa discussão sobre as relações entre a linguagem e o ensino de química a partir dessa ideia que está aí representada nessa meme, desse gato que calcula mal um salto, né? Porque, assim, esse gato, no fim das contas, né? Esse gato somos nós. Porque até onde a gente sabe, conhece sobre gatos, os gatos não calculam. Quem calcula somos nós. Somos nós que usamos esse conjunto de signos que foi exibido aí na meme para fazer cálculos, né? No caso, esses signos oriundos aí do conhecimento matemático, né? Então, com isso, eu venho para a minha primeira tese,
desse seminário, de que a linguagem e os signos medeiam nossa relação com o mundo que nos cerca. Tá? Então, o mundo, nós não temos acesso direto a ele, ou seja, não temos acesso direto à realidade. Nós, entre a realidade que nos cerca e nós, e nossa consciência, estão os signos. São eles que conferem significado às coisas. E nós temos acesso a esses signos e, portanto, aos seus significados, para que a gente possa fazer uma leitura do mundo. Tá? Essa é a primeira tese aí, dessa mediação que a linguagem, os signos aqui, eu estou considerando que a linguagem é um conjunto de signos. Tá? Medir essa relação que a gente estabelece com o mundo que nos cerca. Tá? Vamos pensar que essa linguagem, ela é aquilo que a gente chama, se caracteriza por ser multimodal, porque a linguagem, aqui eu não estou considerando somente a linguagem verbal, verbalizada, né? As palavras, a língua que a gente fala. Eu estou considerando aí um conjunto que vai mais além, de símbolos, né? De gráficos, de imagens, enfim, tudo isso eu estou considerando aí que faz parte da linguagem, porque faz parte daquilo que a gente utiliza para se expressar e para comunicar. Tá? Então, a linguagem ela é multimodal, porque ela se utiliza de diversos modos, né, de representação, e é por meio dela que a gente tem acesso às coisas, a gente tem acesso à realidade, certo? Eu quero mostrar agora essa imagem, em que tem aí um diálogo que foi extraído de um livro que é uma obra-prima de uma escritora brasileira, Clarice Lispector. O livro se chama A Hora da Estrela. Quem não leu ainda, recomendo que leia. E nesse diálogo aí, que está aí, a gente viu o diálogo entre Macabeia, que foi interpretada no cinema por essa atriz, que aparece aí na foto, do lado, e outra personagem que é Glória. Elas moram numa pensão no Rio de Janeiro, isso no século passado, e Macabeia é uma migrante nordestina, ela sai do interior do Nordeste, muito pobre, ela é analfabeta, ela não sabe ler. E aí ela pede à Glória uma aspirina. E aí Glória reclama, né? Por que você me pede tanta aspirina? Eu não estou reclamando, mas isso custa dinheiro. E aí Macabeia responde dessa forma, bem singela, né? É para eu não me doer. E Glória pergunta, como é que é? Você se dói? E ela responde, eu me dou o tempo todo. Mas aonde? Dentro, eu não sei explicar. Então é esse diálogo singelo que eu quero chamar a atenção para essa nossa discussão sobre linguagem e ensino de química, que eu falei que a linguagem, né, através dela, nós conseguimos ter acesso às coisas, nós conseguimos ter acesso à realidade, conseguimos ter acesso ao mundo que nos cerca, porque ela é um conjunto de signos que traz o significado, que nos comunica os significados das coisas. Esse diálogo tem a ver que a linguagem, né, esses signos, eles também servem para que a gente olhe para dentro de nós e consigamos nos expressar, né? Então, a linguagem, ela tanto se a gente usa para o conhecimento objetivo, né, das coisas que são externas a nós, como também para aquilo que ocorre dentro da gente, né? Ela tem aí, ela é flexível nesse aspecto, né? E aí a gente tem esse diálogo tão singelo, né, em que Macabeia, que é essa personagem tão humilde, ela não tem vocabulário para expressar aquilo que acontece dentro dela, né? Lhe faltam as palavras para explicar a ela, para que ela possa explicar a Glória o que é que ela sente exatamente, né? Então, com esse diálogo eu quero expressar essa ideia, né, de o quanto a linguagem é importante para que a gente possa não somente nomear e compreender e estudar, conhecer as coisas que estão ao nosso redor, mas também saber aquilo que acontece dentro da gente e a gente conseguir comunicar e se entender nisso. Tá? Com isso, então, eu chego à segunda tese que eu apresento para vocês, é que os significados das coisas são construídos, são comunicados e são compartilhados por meio da linguagem. Tá? E aí, uma questão importante que a gente tem que pensar é que a construção de significados que a linguagem, né, ela veicula, ela transporta, ela é sempre um processo social, tá? Os significados, eles não são individuais, eles são sociais, eles são compartilhados. Por isso a gente consegue compreender o que a outra pessoa nos fala, né? Quase sempre. Não existe essa criação individual de significados, né? O significado só vale para mim,
E aí eu não consigo me comunicar com as outras pessoas, tá? Então, esse é um processo, antes de tudo, um processo social, de compartilhamento dos significados por meio da linguagem. E aí, então, para que a gente possa construir os significados, para que a gente possa comunicar, para que a gente possa compartilhar o significado das coisas por meio da linguagem, a gente tem que conhecer e tem que dominar essa linguagem, tá? Sem isso, não é possível que a gente participe da comunicação, né, que é o que o diálogo que a gente acabou de ver do livro, né, da Hora da Estrela, nos mostra, né, à medida que você não consegue, você não tem um vocabulário e não tem a linguagem para expressar, você não consegue dizer, não consegue comunicar, tá? Isso tem muito a ver, então, com essa outra meme que eu trago aqui para vocês, né, desse professor que é um gato, né? Então, essa meme aí tem esse duplo sentido, né, para nós. E vejam que é um professor de ciências, se a gente observar o que está tudo que está escrito no quadro e o que está ao redor desse professor gato, né? Então veja que a meme, ela tem a sua linguagem, né? E para que a gente possa compreender esse duplo sentido, né, existem alguns aspectos, características que são explorados na meme e que a gente aprende essa linguagem, né, para que a gente possa, então, compreender qual é o sentido, qual é o significado, né? Então, nesse caso aí dessa meme, esse duplo sentido, esse duplo significado que tem a ver com as palavras também, tem a ver com a linguagem e com o fato de o professor ser um gato, tá? Eu passo, então, agora para a terceira tese, que diz o seguinte: cada ciência desenvolve sua própria linguagem e seu conjunto de símbolos para capturar o mundo, certo? Então, agora a gente já está se aprofundando mesmo nas relações entre linguagem e ensino de ciências, tá? Ensino de química, porque aí a gente vê que cada ciência, que é a química, ela tem que ter a sua própria linguagem para que ela possa, né, construir significados, compartilhar esses significados e comunicá-los, né, para poder realizar a construção do conhecimento, tá? Então, eu tenho aqui uma imagem que foi extraída do livro O Tratado Elementar de Química, de Antônio Lavoisier, que foi publicado lá no século XVIII, tá? E é uma obra, a obra que dá, digamos assim, é um ponto de partida, né? O Lavoisier, a gente sabe que ele é considerado o pai da química moderna. E essa obra que ele escreveu, esse Tratado Elementar de Química, ela tinha uma finalidade didática, né? Ao mesmo tempo, ele estava promovendo a sistematização do conhecimento, né? A organização do conhecimento, e aí todo um cuidado com a nomenclatura, com os nomes, né? Então, a importância da linguagem aí para a fundação dessa ciência, né? Então, essa linguagem nova que está sendo construída, principalmente a partir de Lavoisier e de seus contemporâneos, é que vai permitir, né, que vai ser o alicerce, a fundação para a construção dessa ciência moderna, né? A exemplo da física, a química, para se impor como uma ciência moderna, ela tinha que ter essa linguagem. E essa linguagem, ela tinha que dar as costas para a linguagem da alquimia, que era uma prática próxima da química, né, de onde a química aí se estrutura. Porque a linguagem da alquimia era uma linguagem obscura. Era uma linguagem obscura. Olha que outro erro, gente. Vocês me desculpem, me perdoem. Só vou colocar o notebook para carregar. Minutinho. Eu peço desculpas, mas eu falei lá no início que os erros são inevitáveis, né? A gente está aprendendo tudo isso e algumas coisas saem do script, né? Saem do roteiro. Mas voltando aqui, então, a diferença entre essa linguagem que Lavoisier cria e a alquimia, que eu falei, tinha uma linguagem obscura, a qual só tinha acesso quem era iniciado. E esse conhecimento era um conhecimento secreto, né? A química não compartilha dessas características, porque é um conhecimento público. E é por isso que o Lavoisier tinha essa preocupação com a formação de novos químicos. Então, esse conhecimento tinha que ser organizado, sistematizado com uma linguagem própria. É isso que eu quero chamar a atenção para isso. Certo? Pois bem, agora, nós sabemos, né, temos uma imagem aí, que é uma imagem bastante trivial, bastante cotidiana, algo que a gente já viu, já vivenciamos, já observamos em outras pessoas, né? Alguém tá aí com esse medidor de pressão,
E assim, muitas vezes a gente, quando se refere a essa ação que acontece, né? Alguém está achando que está com a pressão alterada. O que, que a gente costuma falar aqui na Bahia? A gente fala assim: vou ali tirar a pressão, né? Então, essa forma de falar que a gente usa comumente, que todo mundo compreende e entende, né? Em termos da ciência, ela não é correta. Porque para a física, se você vai tirar a pressão de alguma coisa, significa que você vai esvaziar essa coisa aí daquele conteúdo que é responsável pela pressão, né? Então, no nosso caso, a gente não pode, né? Se a gente for pensar em termos da física, a gente não pode tirar a pressão. A gente teria que, corretamente falando, em termos da física, da ciência, você vai medir a pressão, né? Mas não tirar a pressão. Então, essa questão aí nos leva, então, à nossa quarta tese, né? Essa quarta tese diz o seguinte: as linguagens da ciência, elas diferem da linguagem ordinária ou da linguagem cotidiana, que é a linguagem que estrutura o conhecimento do senso comum, certo? Então, isso quer dizer, de algum modo, para nós, que o mundo que a ciência representa não é o mesmo mundo que nós percebemos com os nossos sentidos, né? Porque esse conhecimento do senso comum que a gente compartilha, ele se constrói a partir dos nossos sentidos, a partir de nossa interação espontânea com o mundo, certo? E aí, essa interação espontânea, ela nos leva ao mundo das aparências, ao mundo das intuições, que é esse do conhecimento do senso comum, né? Baseado em uma linguagem que é diferente, como a tese está aí nos afirmando, que é diferente da linguagem das ciências, né? Então, por exemplo, o que os nossos sentidos nos evidenciam nesse mundo de aparências, né? Ele nos sugere, entre outras coisas, que a Terra, essa Terra que nós habitamos, né, ela deve ter um formato que plano, né? Os nossos sentidos, né, e essa relação que a gente, espontânea que a gente estabelece com a Terra que habitamos, né, nos leva a essa impressão, a essa intuição. Mas a gente sabe, né, que a Terra ela é redonda, ou é próxima a ser redonda, e isso quem nos traz essa informação é a ciência, né? Não é um conhecimento do senso comum. Né? Do mesmo modo, o conhecimento do senso comum se nos leva a acreditar que a Terra tem um formato plano, né? Que o Sol atravessa essa zênite, atravessa o céu todos os dias, né? Subindo de uma borda dessa Terra plana em direção ao outro lado desse plano, né? E a ciência também nos mostra que não é assim, que somos nós, quer dizer, que somos nós, é o nosso planeta que gira ao redor do Sol. Né? Então, você tem aí um conhecimento contraintuitivo, digamos assim. Né? Então, temos que a linguagem da ciência ela não coincide com a linguagem que nós utilizamos em nossa vida cotidiana. Tá? Ou seja, a ciência tem a sua linguagem própria, que é isso que essa meme famosa aí da Nazaré nos mostra. Né? A Nazaré está aí fazendo cálculos científicos, né? Usando aí, olha os signos novamente aí da matemática, né? Então, é uma linguagem específica, é isso que eu quero insistir, na linguagem específica, que não é a linguagem do cotidiano. Uma outra diferença que a gente vai observar entre essas duas formas de linguagem é a que se dá na forma como a ciência, né, comunica o seu conhecimento. Então, por exemplo, a ciência, o tempo está congelado. Só que na vida cotidiana, nós narramos histórias, né? Nós falamos em termos de narrativas, narrações. Há um tempo, alguma coisa aconteceu, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa vai acontecer. Na ciência, isso aí se suspende. Então, você tem aí, né, como é que a gente costuma falar, o ponto de ebulição da água 100 graus centígrados ao nível do mar, tá? Não existe tempo aí, certo? Bom, temos aí a imagem, a água está em ebulição. Mas quem é o sujeito dessa ação? Quem colocou a água para ferver? Nós não sabemos, pelo discurso da ciência. Né? No discurso do senso comum você tem que saber. Então, temos algumas características dessa linguagem, aí, da forma da gente expressar o conhecimento científico, que difere da forma como a gente constrói, né, as nossas falas, os nossos discursos na língua cotidiana. Certo? Se eu falo, por exemplo, o ferro reage com o oxigênio.
do ar, né? Na formação do óxido de ferro. Quem é o sujeito? Quem reagiu com quem? Quem é o sujeito? Quem causou? Né? A gente sempre se pergunta, porque quando a gente fala na vida cotidiana, essas coisas estão muito claras. Na linguagem da ciência, as coisas se modificam. Então, isso já traz alguma dificuldade para nós, que são dificuldades que, com certeza, os professores de química nas salas de aula, né, eles se debatem com isso quase que cotidianamente. Até porque muitos dos conceitos que a ciência utiliza também estão presentes na linguagem comum, certo? Então, por exemplo, o conceito de massa, né, tão importante para a física, em que massa, na física, é aquela resistência, né, definida, entre outras definições, como a resistência à aceleração. Mas aí a gente tem um pacote de macarrão. Então, é provável que os estudantes, quando cheguem numa aula de física, né, e a primeira vez que o professor começa a falar de massa, pode ser que eles pensem nisso aí. Então, são dificuldades que a gente tem na hora de ensinar ciências, que pensar e que refletir a respeito delas, porque elas podem criar muitos conflitos, né? Nós aqui fizemos, por exemplo, um estudo sobre o termo equilíbrio. Equilíbrio é um conceito muito importante na química, mas equilíbrio é uma palavra que a gente fala cotidianamente, a gente se refere, né? Equilíbrio da saúde, equilíbrio mental, né? Então, equilíbrio tem vários sentidos aí, essa palavra, essa mesma palavra, que quando a gente transporta para o domínio da química, pode ser que alguns desses sentidos não funcionem muito bem. E isso aí gera conflito e gera alguma dificuldade de aprendizagem. A gente tem que prestar atenção a ela, né? Então, com isso, eu quero apresentar agora a nossa quinta tese, que fazer ciência implica, então, adquirir e desenvolver habilidades e competências linguísticas e discursivas, certo? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando a gente pratica ciência, a gente constrói argumentos, né? O que é um argumento? Um argumento é um discurso dessa natureza, que a gente chama aí de silogismo, né? Como, né, o mais famoso, todos os homens são mortais. Sócrates é um homem, logo ele é mortal. Então, esse tipo de discurso, que é um discurso argumentativo, né, ele é muito empregado em química. Por quê? Porque é através dos argumentos que a gente vai, né, trazendo as evidências que a gente tem, né, para a gente constrói uma explicação para os fenômenos. Tem evidências empíricas e aí você constrói argumentos para defender o seu ponto de vista. Então, isso na ciência é muito praticado. E outra coisa que a gente tem que prestar atenção, certo? Por quê? Porque se a gente quer aprender ciência, a gente tem que aprender a praticar esse discurso também. Não é só aprender as palavras e os seus significados, certo? A gente deve aprender a falar a língua das ciências, a linguagem das ciências, que envolve isso aí, certo? Então, onde é que a gente aprende isso? A gente começa a aprender isso na sala de aula. No ensino de química, no ensino de física, no ensino de biologia, que a gente aprende a construir esse tipo de discurso, certo? Além disso, outra questão que eu quero chamar a atenção é a relação que constitui a nossa tese 6. Ensinar e aprender ciências envolve a comunicação e o diálogo entre professores e estudantes, né? Eu estou aqui agora no coração da sala de aula, certo? Então, por que eu chamo atenção para isso? Sobre que essa relação de sala de aula, da comunicação, ela envolve um conjunto de regras. A questão é que a maioria dessas regras são implícitas. E muitas vezes o professor parte do pressuposto de que o aluno conhece essas regras e as domina. Eu vou usar aqui um exemplo muito simples, né, que talvez não seja o mais adequado quando a gente pensa em ensino médio, porque no ensino médio o aluno já passou por vários anos de escolarização. Mas pense bem, na sala de aula é o único lugar em que a gente interage com outra pessoa que nos faz pergunta para a qual ele já conhece as respostas. Né? O professor, quando pergunta alguma coisa em sala de aula, ele não quer saber aquilo porque ele já sabe, ele tem a resposta. Né? Então, isso, para os alunos, fica parecendo o quê? Uma pegadinha, né? Que alguém quer expor a gente em sala de aula. Alguns podem pensar assim. Né? Então, é o tipo de situação que não acontece em outros ambientes sociais, não acontece em outros encontros sociais, né? De alguém nos perguntar e não, já sabendo a resposta. Isso causa estranheza. Então, essa é uma das peculiaridades que eu quero chamar a atenção para essas regras implícitas do discurso em sala de aula.
né, que a gente tem que dominar, porque o conhecimento dessas regras é um conhecimento tácito. Raramente elas são explicitadas e são ensinadas. O professor parte do pressuposto de que a gente domina essas regras. Tá? Então, e isso tem outra questão também, que diz respeito à questão da explicitação dos critérios, né? Que isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente vai verificar, por exemplo, a aprendizagem em sala de aula, né? Aí eu vou aqui, né, para situações de sala de aula, e observe aí, o professor está aí observando os apontamentos, né, que os alunos fazem em seus cadernos e em seus livros. Então, vejam bem que uma característica muito importante da linguagem das ciências é que ela é basicamente uma linguagem escrita, né? A ciência é comunicada a partir de textos. Então, isso aí já tem uma diferença entre o que é a linguagem que a gente usa oralmente e a linguagem escrita. É outra coisa que deve ser pensada e refletido nas relações entre a linguagem e o ensino de química. E aí a gente tem, né, então, que a gente só consegue acessar a aprendizagem mediante o uso da linguagem, ou do emprego de alguma representação do conhecimento adquirido. Representação essa que se refere à linguagem, certo? Então, a gente sempre é avaliado a partir da produção de alguma forma de texto, né, que pode ser oral, inclusive, pode ser escrito, e a partir daí que nós somos, então, julgados, que somos avaliados. Então, uma questão que eu quero chamar a atenção é que, quando a gente faz uma tarefa em sala de aula, passa uma atividade, entrega uma prova escrita, a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente expressa as questões, as perguntas, para que fique claro para o aluno o que é que se espera que ele faça, o que é que se espera que ele reflita para responder essas questões ou atividades, para desenvolver as atividades, né? Porque senão ocorrem conflitos. O aluno interpreta, você fala uma coisa, o aluno interpreta outra. Então ele vai produzir algo que não é aquilo que a gente espera, certo? Todos nós já vivemos esse conflito em sala de aula, né? Então isso pode levar ao fracasso. Isso pode levar a situações como essa, né? Em que se pergunta algo, mas a resposta, né, não corresponde àquilo que se pergunta, tá? Então, eu passo agora para a nossa última tese, a tese 8, em que ensinar e aprender ciência envolve, então, promover o desenvolvimento do pensamento crítico, da argumentação e da busca por evidências, certo? Eu quero chamar a atenção para essa tese, que a gente encerra esse curso, porque eu estou falando aí em pensamento crítico, né? E o pensamento crítico, hoje, para nós, é o nosso grande aliado na luta contra o obscurantismo, na luta contra o negacionismo da ciência, né? Eu lembro aqui que o ano passado, quando o presidente da República, dando uma entrevista, ele falou que a escola não tinha que ensinar os alunos a pensar criticamente. Ele né, atacou essa coisa do pensamento crítico. E ele falou do Japão, usou o exemplo do Japão e perguntou para o repórter, né, você acha que no Japão se ensina a pensar criticamente? Né? E aí eu quero chamar a atenção do seguinte, pode ser que no Japão não se ensine na escola a pensar criticamente, mas no Japão, né, junto com outros países asiáticos, que seguem um modelo de ensino muito tradicional, são países em que os alunos não se sentem interessados na ciência. E eles, com isso, significa que eles provavelmente não seguem carreiras científicas. Os estudantes que escolhem, de países que escolhem ciências, seguir carreiras científicas, né, são estudantes de países em que sim a escola promove o desenvolvimento do pensamento crítico. Tá? Então, na ciência, a gente busca evidências empíricas para construir os nossos discursos, as nossas argumentações, né? Que é isso que leva ao desenvolvimento do pensamento crítico, no confronto das ideias, né? Na argumentação, na busca por evidências que sustentam, que fundamentem as nossas explicações. Então, gente, eu quero ir já finalizando esse mini curso aqui, essa apresentação, chamando a atenção também da importância, então, do papel da linguagem científica na construção de uma sociedade democrática. Né? O que eu quero dizer com isso é que todos podem aprender a linguagem da ciência. Todos somos capazes de aprender a linguagem da ciência, independente de cor, independente de gênero, independente, né, de vários outros critérios ou parâmetros que a gente possa pensar
né? Todos somos capazes de aprender a linguagem da ciência, e é importante, né? A gente já sabe aí que é essa linguagem que permite o desenvolvimento do pensamento crítico, e que nos permite que a gente se empodere pela linguagem, né? Aprender a linguagem da ciência, aprender a linguagem da química, isso nos traz empoderamento, né? Nos mostra que nós somos capazes, nos amplia a autoestima, e nos defende contra o obscurantismo, contra o negacionismo da ciência, tá? O que esse conjunto de teses, então, que eu apresentei aqui, nos deixa como ideia principal? Né? Eu quero chamar a atenção, então, que o professor de química, ele é como um professor de língua estrangeira. Por quê? Porque ele faz uma tradução entre duas linguagens, a linguagem da ciência e a linguagem do cotidiano, a linguagem do senso comum. Todo professor da escola, ele faz isso, né? O professor de ciências, o professor de química. Ele tem que fazer essa tradução, ele tem que decifrar aquela linguagem mais abstrata, mais hermética, ele tem que fazer com que o aluno compreenda, e para isso ele recorre à linguagem cotidiana. Como é que ele faz isso? Por meio de contextualizações, por meio do uso de analogias, de metáforas. É assim que é possível a gente fazer essa tradução de uma linguagem para outra e fazer com que o aluno adquira a linguagem científica, né? O objetivo final tem que ser esse, né? Então, a linguagem é nosso instrumento de trabalho, como professores de química, né? Tentando responder aquele rapaz que me perguntou anos atrás, o mestrando em Química Analítica, o que é que tem a ver uma coisa com a outra. Eu espero, então, que esse conjunto aí de teses que eu apresentei para vocês, né, que, fazendo uma síntese geral, né, a gente falou sobre a mediação que a linguagem faz entre nós e as coisas, e a realidade, tá? A questão da diferença entre a linguagem oral e a linguagem escrita sendo a linguagem preferencial das ciências, os gêneros discursivos, né, como a argumentação, o uso da argumentação, que é um gênero discursivo muito aplicado na ciência, né, a questão das palavras iguais, que têm significados diferentes, né, quando é um conceito científico, quando é uma palavra de uso cotidiano, né, a questão da competência linguística, que implica tanto aprender os discursos da ciência, como o discurso argumentativo, como participar, né, ter conhecimento das regras de participação, um professor como tradutor, né, entre duas linguagens, e o ensino de química para o exercício da democracia, né, lembrando que essa linguagem é acessível a todos. Eram essas ideias que eu queria apresentar aqui para vocês, esse conjunto aí de teses, destacando a relação entre o ensino de química, as interações discursivas e a linguagem, e eu espero vocês no encontro, que tenham a esperança de que essa apresentação dispare algumas reflexões, certo? E que a gente possa debater no segundo encontro de Química do Instituto Federal Baiano do campus de Guanambi. Obrigado pela atenção.